Vimos na aula anterior que o falso profeta ele ergue imagens em homenagem ao anticristo para que os não crentes adorem essa imagem. Isso pode ser feito tanto de forma simbólica, ou seja, quando o falso profeta desvia as pessoas da adoração a Cristo e a Deus, e estas consequentemente se voltam para o anticristo. Ou pode haver também um significado literal aqui, em que o falso profeta levanta de fato estátuas em homenagem ao anticristo. Lembra dos exemplos que eu dei na aula passada? Em que os líderes comunistas, de uma forma geral, são reverenciados por meio de estátuas. Pois bem, na aula de hoje veremos que os falsos profetas, desde o início, usam de poderes do mal para chamar a atenção com respeito a essa adoração ao anticristo. Então, na aula de hoje, veremos sobre estátuas que matam e também a famosa marca da besta. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá, Apocalipse capítulo 13, versículo 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Preste atenção, esse versículo ele tem muito a ver com a realidade dos dias do apóstolo João. Por quê? Porque de acordo com estudiosos como o Richard Phillips, em seu comentário do Apocalipse, nós temos o seguinte: mágicos e suas magias eram comuns nas províncias asiáticas, onde os leitores de João viviam, e seus principais empregadores eram os templos pagãos provinciais. Craig Kinner cita fontes da Igreja Antiga que falam de estátuas que se movem, explosões de bola de fogo e magos pagãos que poderiam fazer os ídolos parecerem falar. Dá para acreditar nisso? Já na antiguidade, falsos profetas utilizavam de magia para dar a impressão que as estátuas falavam. Isso promovia maior adoração a essas estátuas. Continuando o versículo, diz que o falso profeta recebeu poder para fazer o seguinte com essas imagens. Veja só, e lhe foi dado, quando diz lhe foi dado, estamos obviamente diante de um passivo divino, significando que o próprio Deus consentiu que o falso profeta tivesse esse poder. Voltando aqui, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse. Diante desse versículo, desse trecho do versículo, nós podemos concluir que o último falso profeta, o falso profeta final, ele vai fazer coisas que nenhum dos falsos profetas anteriores conseguiu fazer. Ele vai realmente capacitar uma imagem com fala. Isso não deve nos surpreender. Nós vimos no versículo 14 que o falso profeta seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Então, Deus realmente vai conceder uma demonstração de poder por parte do mal que vai influenciar fortemente os não crentes de um modo geral. Por isso que a época do anticristo final será também o período que os estudiosos chamam de a grande apostasia. Por quê? Porque nessa época final nós veremos, se estivermos vivos até lá, uma negação da fé como nunca antes se viu. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, isto é, o anticristo final. Professor, o que é apostasia mesmo? Apostasia é negação da fé. Continuando aqui no versículo. Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Que coisa, hein? Uma estátua que não só fala, como também mata. Veja como ficou essa parte do versículo
na nova tradução na linguagem de hoje, para que ela pudesse falar e matar todos os que não a adorassem. Isso aí me lembrou um filme clássico dos anos 70, em que o famoso marinheiro Simba enfrenta uma estátua que ganha vida. Quem já viu esse filme com certeza vai lembrar dessa cena. Simba e seus marinheiros diante de uma estátua com várias espadas nas mãos, e essa estátua de repente ganha vida por meio de bruxaria. Se você não teve oportunidade de ver essa cena, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para que você tenha a oportunidade de ver também. Bom, como é especificamente que a imagem do anticristo mataria as pessoas? Infelizmente, o texto não diz. Continuando aqui, versículo 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Observe que o falso profeta, ele faz que seja dada às pessoas de todas as classes sociais, por isso que diz aqui, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos. Então, pessoas de todas as classes sociais, pessoas não crentes, é óbvio, receberão uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, que também poderia ser a testa, no caso. Agora nós temos de ter muito cuidado com nossa interpretação deste versículo 16, porque há 1000 interpretações diferentes desse texto, mas procuraremos ser mais fiéis, não somente ao ensino geral da Bíblia, como também ao ensino específico do Apocalipse que temos seguido até aqui. Vamos lá. Primeiro, se os seguidores do anticristo e do falso profeta têm uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, por que é que não temos visto essa marca neles no decorrer da era da igreja? Por quê? Sim, eu pergunto isso, pois o Apocalipse ele trata da era da igreja. Ele não trata só do final da era da igreja, ele trata da era como um todo. Ele trata de todos os anticristos que vão surgir durante essa era, bem como todos os falsos profetas, não é isso? Mas você não vai ver, literalmente, essa marca na mão direita ou na fronte de seus seguidores no decorrer da história. Por que não? A resposta é a seguinte, porque essa marca ela é invisível, assim como aquele selo que é colocado sobre a fronte dos crentes, lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 3, lembra? Olha o que diz lá, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Lá em Apocalipse 7, o anjo impede as catástrofes terem início até que os servos de Deus sejam selados na testa. Compare esse versículo de Apocalipse 7:3 com o versículo de agora, Apocalipse 13:16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Viu o paralelo? Os crentes são selados na fronte com o selo de Deus. Os não crentes são marcados na fronte com a marca da besta. Não é evidente que são referências paralelas? Assim como os crentes recebem um selo na fronte, os não crentes recebem uma marca na fronte. Mas o interessante é que ninguém vai dizer que os crentes terão um selo visível na testa. Ora, se é assim, por que então eu vou defender que os não crentes vão ter uma marca visível? Eu não posso fazer isso. Se a marca dos crentes é invisível, a marca dos não crentes deve ser invisível também, como nós vemos aqui nessa figura. Nós já vimos também nos comentários que fiz em Apocalipse 7, versículo 4, que o selo é posto na fronte ou na testa para dar a entender que é a primeira coisa que o Senhor vê quando olha para nós. Qual é a primeira coisa que você vê quando você olha para uma pessoa? É o rosto dela. Então, o simbolismo aqui é o seguinte, a primeira coisa que o Senhor vê quando olha para nós é o seu selo sobre a nossa fronte. Em outras palavras, a primeira coisa de que o Senhor se lembra quando olha para nós
se é que nós podemos falar assim, é que nós somos protegidos por Ele, que nós somos sua propriedade, que nós somos os seus servos. Este é o grande ensino dos selos ou marcas em Apocalipse. São sinais de propriedade. Só que o detalhe é o seguinte: só o dono vê essas marcas. Só o dono vê. O versículo diz: sobre a mão direita ou sobre a fronte. A mão direita é aquela mão normalmente utilizada para manusear as coisas, para trabalhar, porque a grande maioria das pessoas é destra, não é isso? Então, a mão direita citada aqui, ela aponta para aquilo que fazemos. Em outras palavras, ela significa que os que têm a marca na mão direita estão a serviço do anticristo e do falso profeta. E a fronte ou testa aponta para o quê? Aponta para a nossa mente, para aquilo que pensamos. Os que têm a marca na testa pensam exatamente de acordo com o anticristo e o falso profeta. Assim como aqueles que têm o selo de Deus na fronte pensam também exatamente de acordo com Deus e com sua palavra. Continuando agora, versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Você se lembra de que a gente já teve uma experiência no mundo inteiro parecida com isso? Você se lembra da pandemia da Covid? Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, como uma pandemia, devido à ampla distribuição geográfica da doença no mundo. Em 5 de maio de 2023, praticamente 3 anos depois, a OMS declarou o fim da emergência de saúde pública de importância internacional referente à Covid-19. Em muitos lugares no Brasil, quem ousasse abrir as portas de sua loja para trabalhar poderia até ser preso. Lembra? As restrições de compra e venda ocorreram em todo o mundo. Ah, professor, mas isso não tinha nada a ver com a marca da besta. Não, não tinha. Mas mostrou para nós que não é difícil acontecer uma imposição dessas sobre a população. Se os poderosos quiserem, se as autoridades quiserem, elas podem impor sobre nós as mesmas restrições que foram impostas por ocasião da pandemia. Elas podem. Agora imagine se a autoridade for o anticristo. Que dificuldade ele teria de fazer isso? Nenhuma, nenhuma. Diz o versículo: ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Preste atenção agora. Essa é uma característica presente em toda a era da igreja, nos governos de todos, ouviu? Todos os anticristos. Nesses governos, quem está do lado do anticristo pode comprar e vender sem preocupação, mas quem é contra sofre o quê? Perseguição. Nesses governos de anticristos, os que estão do lado do anticristo têm a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Em outras palavras, marca da besta, nome da besta, número da besta são a mesma coisa. A mesma coisa. Então, as 3 grandes perguntas que nós temos de fazer aqui são as seguintes. Primeiro, que marca, nome, número é esse? Nós vamos ver no versículo seguinte que essa marca, que é um número relacionado ao nome do anticristo, é 666. Segunda pergunta, é uma marca, um nome ou um número literal que é colocado, no caso, sobre a mão ou sobre a testa? Nós acabamos de responder isso. Nós dissemos que não é um número literalmente colocado na testa ou na mão direita, assim como também não é colocado um selo literalmente na testa dos crentes. Por fim, terceira pergunta, o que significa essa marca, nome ou número? Isso saberemos na interpretação do versículo seguinte, para o qual vamos agora. Versículo 18.
Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vamos com calma agora, hein? O versículo diz: aqui está a sabedoria. Preste atenção agora nas palavras do apóstolo João. Para desvendar esse mistério, é preciso o quê? Sabedoria. Sabedoria é nada mais, nada menos do que saber aplicar todo o conhecimento que se tem. Então, vamos usar tanto o conhecimento bíblico que possuímos, como também o conhecimento histórico para descobrir essa resposta. Vamos fazer isso? O versículo diz: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Primeiramente, qual número na Bíblia é relacionado ao homem? Exatamente o número 6. Por quê, professor? Porque o homem foi criado no sexto dia. Gênesis 1, 27 e 31 diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Então, como o homem foi criado no sexto dia, o número 6 é o número do homem. Em segundo lugar, por que 3, 6? Por quê? Nós já sabemos que o número 6 é número de homem. Mas por que o número do anticristo são 3 números 6? Porque o anticristo, ele se levanta contra a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como o anticristo normalmente age em parceria com Satanás e com o falso profeta, os estudiosos, de maneira geral, eles entendem o seguinte, que Satanás seria o oponente de Deus Pai, o anticristo seria o oponente de Cristo e o falso profeta seria o oponente do Espírito Santo. Sim, essa é a resposta. O número da besta é 666 porque a besta é um homem e 6 é número de homem. E são 3 números 6 porque o anticristo, em parceria com Satanás e o falso profeta, se levantam contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na próxima aula, tiraremos algumas aplicações do que estudamos até aqui.